Fala galera, antes de vocês conferirem a entrevista com o Fabrício Carvalho, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique ligado nas novidades do Vamos Pro Jogo. O Vamos Pro Jogo recebe hoje um ex-atacante. Ele tem passagens por Ponte Preta, Goiás e pelo meu Guaratinguetá. Mas o auge da carreira foi no São Caetano, onde se sagrou campeão paulista de 2004. A trajetória nos campos acabou em 2015 no Taboão da Serra. Hoje, nós vamos conversar com Fabrício Carvalho. Fabrício, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? Muito bacana aí bater esse papo com você. Valeu, Carol. Obrigado pelo contato. Estivemos juntos lá, né, no Guaratinguetá, que você citou aí. Parabéns pela iniciativa de vocês. Ainda é um recém-nascido ainda, né, esse projeto de vocês, mas eu creio que vai alçar voos maiores aí. Então, agradeço pela oportunidade. Estou à disposição de vocês aí. Ô, Fabrício, eu queria começar falando lá do começo da sua carreira. Até antes da gente iniciar a entrevista com você, a gente estava comentando que você já deu algumas entrevistas dizendo que você fez vários testes até realmente a carreira deslanchar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que foi lidar com esses nãos e como que foi a sua base, se teve uma sequência, se existiu uma categoria de base para você se preparar. Onde eu cheguei, eu não imaginava chegar. Por quê? Eu nunca fui aprovado. Você imagina um jogador que se deu bem, assim, né, chegou a um certo nível. Eu nunca tive uma aprovação em teste. Então, assim, a minha história é similar à do Cafu, né? O Cafu foi insistente num clube só, né? No São Paulo. Mas no meu caso, foi em diversos clubes, fazendo avaliação. E a minha história ela não é diferente dos demais, né? Sempre aquela, assim, de família humilde, aquela mesma história, né? Família humilde, né? Sem dinheiro, aquela coisa toda, mas é uma verdade. Minha mãe era cabeleireira na época, meus pais eram separados, né? Então era uma luta muito grande. Então para eu sair de Andradina, 635 quilômetros de São Paulo, né? Nós estamos aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, muito longe de tudo, né? Então para sair daqui é gasto, né? Viagem, aquela coisa toda. Quando eu ia fazer uma avaliação e não era aprovado, eu voltava chorando pra caramba, porque eu imaginava, rapaz, foi uma dificuldade para conseguir dinheiro para poder né, ir até ao clube, a cidade, para poder fazer a avaliação. Eu estou dizendo de São Paulo, né, de Portuguesa, Guarani por 2 vezes, União São João de Araras, foi o meu primeiro time a fazer a avaliação com 15 anos de idade, né? E rodando, Nacional de São Paulo, e nada de aprovação. Eu falei, meu Deus do céu. E eu, assim, eu sempre falo, né, para as pessoas mais chegadas, se eu não me tornasse um atleta profissional, futebol de grande e alto nível, eu seria um cara muito frustrado, né? Porque era o que eu sonhava, era o que eu, sabe, eu acordava jogando futebol, eu narrava meu próprio gol, era uma coisa de louco, eu sonhava jogando bola. Então era uma paixão alucinante e eu agradeço muito a Deus por ter chegado, eu poderia ter chegado no nível ainda maior, né? Deus não permitiu. Essa é a resposta, não tem outra. Porque eu cheguei num alto nível no São Caetano e aconteceu todos os problemas que me impediram de seguir num alto nível ainda mais extenso ainda. Mas eu agradeço muito a Deus, porque esse histórico, né, esse início, você perguntou de base, né? Eu nunca tive uma base, Carol. Eu jogava escolinhas aqui de futebol de Andradina, não depreciando o trabalho dos professores nem nada, mas não é um trabalho assim que você fala, poxa, o cara saiu daqui já preparado para encarar aí em clubes maiores e tal. Não, eu digo na parte de fundamento e tudo mais. Você tem que ter todo um preparo, né? Você chega num clube, né, os caras já estão acima de você nos lustres. Você tem que chegar lá mais ou menos ali 50%, 60% que seja, para não passar vergonha, né? E eu, graças a Deus, tive persistência na vida, porque, como eu disse já, foram vários clubes que eu fui fazendo avaliação, e sempre com insucessos, né? Frustrado, voltava triste demais para casa, mas persisti e fui avançando. Só que o meu início profissional foi na minha cidade.
tiveram que me aturar na minha cidade, não teve jeito, né? Comecei com 17 anos no Andradina Futebol Clube, extinto Andradina Futebol Clube. Joguei com 17, depois de 18 anos, né? Jogando no profissional. E eu tava falando esses dias, Carol, da minha trajetória aqui no Andradina. Eu saí daqui escorraçado, eu saí daqui humilhado na minha cidade. As pessoas me humilhando mesmo. Parecia um jogo de tênis, que só tinha um jogador só. Nós perdemos um jogo aqui e só dava Fabrício. Prata da casa, né? Então você já viu. Então, a partir dali, eu me entristeci muito. Eu falei, meu Deus do céu, cara. É meu sonho e tal, mas moleque de tudo, né? Eu não soube absorver. Então, eu fiquei muito triste mesmo, né? Muito chateado. Mas aí surgiu uma oportunidade para ir para o Uruguai. Imagina só, Uruguai. Eu fui para o São Paulo fazer um teste antes de ir para o Uruguai. Eu fui para o São Paulo, o treinador era o Silva. Era lá no CT de Cotia e tudo mais, aquela baita de uma estrutura. Já era uma estrutura fascinante na época. Agora está muito melhor. Eu seria o 25º jogador a ser inscrito na Taça São Paulo naquele ano de 98. Eu até coloquei no Facebook esses dias, o Fábio Simplício lembrou. O Fábio Simplício jogou no São Paulo. Eu falei, nossa, foi a nossa pior Taça São Paulo. E eu ia fazer parte daquele grupo, o treinador chegou, Fabrício, chegou um dirigente, colocou um jogador, outro jogador. Você sabe como é que é futebol, né? Chegou um dirigente, colocou um jogador dele aí, cara, eu vou ter que te dispensar e tal. Ou seja, não tive. Pelo menos o treinador ainda falou, assim, quase aprovação, vamos dizer assim, né? Mas acabei vindo para casa e surgiu uma oportunidade através do treinador de São Paulo, olha só. O Pablo Furlan, né? Pai do Diego Furlan, ex-atleta profissional também, melhor jogador da Copa de 2010. Eu pedi um atacante, solicitou um atacante para ele, ele me indicou. Cara, tem um menino que veio aqui e tal, assim, me ligou. Eu falei, rapaz, me ligou mesmo. Falou que ia me ligar, porque ele estava servindo de consolo, né? Eu vou te ligar, né? E eu fui lá para o Uruguai, me aventurar no Uruguai, com 19 anos de idade. Aí depois fui trilhando aí, mas meu início foi esse. Eu tive aquela base sólida mesmo, né? De preparo, de fundamento e tal. Foi muito na raça mesmo, Carol, muito na raça. E a palavra que eu levo comigo é essa, superação extrema. Fabrício, eu confesso que eu já tinha uma pergunta na ponta da língua, mas você meio que já respondeu na sua primeira resposta. E eu queria dizer o quanto eu estou feliz de falar com andradinense. Minha mãe nasceu em Andradina, minha irmã nasceu em Andradina, minha avó viveu a maior parte da vida dela em Andradina, na Rua Goiás. Eu não sei se você conhece a Rua Goiás, ali a Rua do Pronto Socorro. E eu passei a virada de ano agora, né, de 2020 para 2021 em Andradina. Então, tem uma ligação muito forte com Andradina também. Inclusive, legal. Por causa dessa ligação, eu já vi jogos seus lá no... Eu esqueci o nome do estádio, Evandro alguma coisa, não lembro agora. Evandro Bembate Calvoso. Isso, no Evandro Calvoso, já vi jogos seus lá. E cara, assim, você contando toda a sua trajetória, toda a sua persistência, né? Aí eu comecei a me lembrar de outros jogadores que saíram de Andradina, né? O Gil, Simval, o Lauro, goleiro que foi campeão da Sul-Americana pelo Inter e tal. O próprio Andradina, né? Teve um jogador apelidado Andradina. Eu queria saber, daqueles amistosos que vocês faziam no Evandro Calvoso e tal, só tinha atacante, cara. Como que fazia? A cidade só revelou atacante, tinha que improvisar zagueiro e tal. Se fosse para alguém jogar na zaga, quem jogaria aí desses andradinenses ilustres, Fabrício? Cara, bem pensado. Quando a gente reunia aqui, zagueiro só tinha o quê? Bruno Rodrigo, né, que jogou no Cruzeiro. Grêmio, Santos e tudo mais. Basílio. O Lauro, o Basílio, Simval, tudo atacante. Eu, Andradina, atacante. O que a gente fazia? A gente ia meio que improvisando, cara. Às vezes o Simval ia para lateral, o Basílio metia de volante, outro. Fora os outros meninos, né? Também que não tinha tanta expressão assim como a gente, mas que se destacaram, né? Em outros países aí, no Japão, o caso do Márcio Rich, entre outros aí. E aqui, realmente, cara, quem me perguntava muito era quando eu fui na Record lá, o Milton Neves no terceiro tempo, na época era na Record, e ele perguntava, o que tem naquela cidade, rapaz, que revela tanto jogador, né? Então, igual eu falei pra você, cara, é pura raça aqui mesmo, superação. Lógico que tinha as escolinhas, né? Tem que evidenciar isso, que tinha os guerreiros que davam, mas não tinha aquela estrutura, né? Mas nos dava essa base, né? O Gil, no caso que você citou ali mesmo, o Gil foi selecionado num jogo aqui em Mirandópolis, do lado de Andradina,
num Peneirão, um jogo lá que perderam de 6-1. Só que o Gil fez o gol. E era o Ladeiro treinador, gostou dele, levou pro Corinthians e fez essa história toda aí no Corinthians, né? E era assim, tudo na raça. Era peneirão aqui, aí os caras reuniam aqui, a gente ia nesses peneirão para fazer avaliar. E peneirão era assim, a 5, 10 minutos você tinha que fazer um improvável ali, uns milagres, né? Que era muito, muito moleque, não é? 200, 300 jogadores, imagina, para o cara observar. É muito difícil. Mas você lembrou uma coisa muito bacana, que a gente reunia muito aqui mesmo, né? Todo final de ano a gente batia uma bola aqui, vinha os jogadores de fora também, outros atletas. Cidade de Andradina, o que peca aqui é a falta de apoio e de incentivo, mas vai brotar jogador assim lá longe é aqui. Viu? Continua saindo menino aí, tem um zagueiro que está no Bahia, o Gabriel, tem jogador na China, tem jogador espalhado por aí, em Portugal. Né? Então aqui sempre sai o jogador, sempre, sempre, sempre. Né? Eu tenho um trabalho com escola de futebol aqui, ajudo, o Basílio tem a escola de futebol dele. Um dos que permaneceram, tem um menino que agora não está em Andradina, mas tem escolinha também, está em outra cidade. Então a gente que gosta mesmo, que é envolvido no futebol, sempre está procurando dar esse suporte que sempre faltou na nossa época, né? E dar uma estrutura para os meninos, bola, um uniforme. A gente não tinha, uma ou duas bolas malemar a gente tinha. Então era muito precário, né? Mas você vê, com toda essa dificuldade, a gente sempre com uma cidade de quase 60 mil habitantes, né, cara? Sair tantos jogadores assim, né? De alto nível, é louvável. Fabrício, eu queria avançar um pouquinho aí no tempo e falar um pouco da temporada de 2004 no São Caetano, né? Que eu acho que foi um ano mágico, talvez o melhor momento da sua carreira, eu acredito, e da relação com o Muricy. E justamente para falar dessa relação do Muricy, o São Paulo, recentemente, teve um caso envolvendo o Diniz e Tietê, que gerou muita polêmica. E o Muricy, vamos falar das palavras envolvidas, sempre foi um treinador muito explosivo, de muita cobrança, de fala firme. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação e como era o Muricy. Ô, Samuel, então, cara, se o período da pandemia fosse da época do Muricy, o povo ia ficar mais horrorizado ainda. Porque o microfone ali do lado, não sem público, não tem barulho, não, você ouve tudo. Vai falar com só o Diniz que xinga daquela forma? Tudo bem que foi uma forma bem agressiva a forma que ele falou, cara, mas eu já ouvi coisa pior. Você pode perguntar para qualquer jogador, eu vejo às vezes uns ex-atletas aí, para querer fazer média, falar, não, o cara foi muito... O próprio Neto mesmo falou, eu gosto do Neto pra caramba, o cara que sempre me tratou bem quando fui no programa dele lá. Mas, cara, na época dele ainda, que era a época do futebol raiz que a gente fala, né? A gente intitula, era muito pior, bicho. Era jogador se xingando e treinador, então, bate-boca. O Muricy sempre foi do estilo do Diniz, assim, ó. Explosivo pra caramba. Teve um dia que eu mesmo, quando ele gritou uma vez comigo, eu fiquei explosivo com ele também, porque o Muricy é o seguinte, se você ele gritar e você não olhar, ele continua gritando o seu nome até você olhar. Entendeu? Ele era assim. Né? E teve um dia que foi muito engraçado, que o São Caetano não tem muita torcida, né? Ele gritou comigo, cara, gritou, eu peguei bravo no calor do jogo, eu já ouvi, caramba, e gritei com ele também. Só que sabe aquela hora que parece que todo mundo se cala na hora que você fala? Eu falei, nossa senhora, esse cara vai me matar no vestiário. Mas não aconteceu nada. Né? Mas é o calor do jogo, né, Samuel? É o calor do jogo ali. Lógico que o Diniz falou de uma forma muito agressiva ali e tudo mais, mas, cara, sem público ali, vai ouvir mesmo. O cara no calor do jogo não vai conseguir segurar. E outros treinadores falam coisas até piores, entendeu? Só que veio à tona que é o caso do Diniz, né? Infelizmente, o Diniz pagou o papo. E em 2004, como foi a relação com o Muricy naquele ano tão especial para você? É igual eu te falei, né? Igual eu falei no início aí, cara. Eu sou eternamente grato ao Muricy, né? Das outras vezes, depois que eu encontrei com ele, sempre agradecendo. Eu mesmo montei um grupo de São Caetano que ele está inserido lá no grupo do WhatsApp. A gente relembrar daquela época, que foi um ano mágico mesmo, como você citou. São Caetano jamais vai conseguir fazer aquilo que fez naquela época. Eu digo até na questão de âmbito financeiro mesmo, né? A Casas Bahia injetava dinheiro pesado. Só ver o nível de atletas que tinha na época, né, cara? Jogadores de seleção brasileira, né? E eu tava ali, bicho. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu cheguei no São Caetano, eu tava na Ponte Preta, né?
e fui pro São Caetano, eu falei, cara, vai ser difícil eu jogar aqui. Varley, Somália, Borges, que jogou no São Paulo, Euler. Pô, só cara bom, velho, só cara top, né? Varley e tal. E eu falei, meu Deus do céu. E era o Tite quando eu cheguei, era o Tite. O Tite não tava me colocando para jogar. Eu sabia que o Muricy, quando citaram o nome do Muricy, eu falei, agora eu vou jogar, porque o Muricy quis me levar pro Internacional, né? Uma época. E sempre gostou do meu futebol, ouvia falar, nunca tinha falado com ele. Mas vi o jeito explosivo dele, falei. E assim, ele era muito rigoroso. O Muricy fazia a gente fazer, ele conseguia extrair de nós até algo que a gente nem imaginava que tinha. Entendeu? Assim, a motivação dele não é igual ele fala, né? Nas palestras dele, eu vejo algumas palestras do Muricy, algumas partes, ele falando: pô, o cara recebe um salário bom, treina em campo bom, ainda precisa mostrar videozinho motivacional pro cara ainda, pro cara se motivar. Então ele não era disso aí, ele era ali do choque mesmo, né? De treino, né? Fazia a gente treinar, e quando a gente não fazia do jeito que ele queria, ele ia mesmo, de tênis mesmo, ele ia lá bater na bola. E era impressionante, por isso que a gente dava moral. A gente falava, rapaz, não vai ouvir um cara desse, o cara, ele mesmo mostra do jeito que tem que fazer. Né? Então, assim, eu, particularmente, foi o melhor momento. Se eu tivesse jogado com toda a convicção, né? E com humildade, eu vou falar, não é soberba, não. Se eu tivesse jogado 2, 3 anos com o Muricy, eu chegaria na seleção brasileira. Isso eu te garanto. Porque, cara, foi um momento, foi uma época que eu fiz gols de todo tipo. De cabeça, então, eu não tinha medo de cabecear. Né? E com treinamento, o treino dele é exaustivo do Muricy. Treino exaustivo, muito treino mesmo. A repetição, ele aprendeu com o Tele, né? A forma de ser do Tele. Então você vê que na época do Tele, ele fazia os caras fazer coisas inacreditáveis. E a gente era a mesma coisa. Né? Ele chegou, não deu liga com o Tite, cara. Não deu liga com o Tite. Ele veio, isso que o Tite classificou o time para Libertadores e tudo, mas não deu certo. Veio o Muricy, a gente tinha que ganhar simplesmente todos os jogos para passar de fase no Paulista. Ele chegou nessa condição. E nós conseguimos. E fomos despancando, sabe? Jogando contra equipes, no caso do São Paulo, por exemplo. São Paulo estava com o Luiz Fabiano no auge. Pô, nós arrebentamos com os caras dentro do Morumbi, 2-0, fiz gols, né? Os 2 gols. Depois pegamos o Santos, com o Robinho, com a canela fininha, dando pedalado até no vento. Diego, Elano, aquele pessoal tudo subindo ali naquele período, né, voando baixo. Tanto é que o Santos foi campeão brasileiro nesse ano, 2004. Pô, nós empatamos com os caras dentro da Vila Belmiro, ganhamos de 4-0 lá no Anacleto. Então, olha o nível do nosso time, entendeu? E nós tínhamos condição de chegar no brasileiro bem. Depois que naquela questão do Serginho lá, que o negócio descambou, né? Perdemos um monte de pontos, 24 pontos nós perdemos na época. Você vê, nós não rebaixamos ainda, porque perder 24 pontos no brasileiro, e porque estava com uma fase muito boa. E na Libertadores nós saímos nos pênaltis, nas partes final para o Boca. E o Boca foi vice-campeão, o Cicaldos foi campeão, acho que nessa época, esse ano. E nós tínhamos condição de chegar na final da Libertadores também. Então foi um melhor momento. E vou te falar, assim, cara, eu lembro do Muricy com muito carinho mesmo, por tudo que ele me proporcionou. Particularmente, porque, cara, eu joguei do lado do Euler, era Euler e Varley. Ele revezava Euler e Varley e não me tirava, cara. Eu falei, cara, esse cara confia muito em mim. Não é possível um negócio desse, né? Então aquilo foi gerando em mim uma autoconfiança impressionante. E eu comecei a danar a fazer gol, cara. Comecei a fazer muito gol e aí fui me firmando. Mas no início foi meio complicado. Mas eu ficava com aquela, olhava para o banco, tinha Varley, que jogou em seleção brasileira, Somália, alto nível, Borges, entre outros atletas. Falei, cara, um vacilo meu aqui, eu não jogo mais. Então foi um ano, assim, áureo, e que eu cheguei no ápice, né, no futebol, jogando em alto nível, sendo cogitado para grandes equipes. Então eu lembro com muito carinho do São Caetano também, logicamente, apesar que o São Caetano não dá muita mínima do que a gente conquistou, porque nunca teve nenhuma confraternização, uma comemoração, que seja, já se passaram aí, poxa, 16 anos, né? 16 para 17 anos, e nunca teve nenhum churrasquinho para falar, nós ganhamos um título paulista. Mas faz parte, né? É assim mesmo. Certo. Você citou aí nessa última resposta, né, Fabrício, sobre
o título brasileiro do Santos, que no mesmo ano que o São Caetano ganhou o Paulista e humilhou o Santos. Eu lembro desse jogo, 4-0 lá na Cátia Campanella, se eu não me engano, você até fez gol nessa partida, né, nos 4-0. E depois que o Santos bateu o campeão brasileiro, você em algum momento falou com os jogadores do São Caetano, com seus amigos, pareceu assim, meu, esse time aí a gente atropelou no começo do ano, bateu essa sensação de ter atropelado o campeão brasileiro? E emendando uma outra pergunta, você falou, né, que grandes times estavam de olho em você e não tinha como ser diferente, né, Fabrício? Você jogou muito mesmo em 2004 e eu confesso, eu particularmente lembro de você até na União Barbarense, você já fazia vários gols na União Barbarense. E por que o Fabrício acabou não indo para um time de ponta do eixo Rio-São Paulo? Você jogou no Goiás, eu lembro que você também teve um problema de saúde, né, que te afastou dos gramados ali, a questão cardíaca e tal. Mas fora isso, teve uma outra coisa que te afastou desses grandes clubes, Fabrício? Então, com relação ao Santos, a gente realmente se valorizava muito, né? Rapaz, e o Santos tinha um time, assim, um time muito bom, cara. Um time muito bom mesmo. E lembro quando ele tá jogando com o Santos na Vila Belmiro, tá perdendo de 3-2, 3-1, 3-2. Foi quando o Mineiro fez um gol mágico lá, empatou 3-3, nos levou com uma confiança muito grande para o segundo jogo, né? Mas a gente se gabava com certeza, poxa, rapaz, a gente falava, né? Depois que o Robinho foi para grandes clubes da Europa e tudo mais, a gente falava, pô, rapaz, nós tiramos os caras do final do Paulista, cara. A gente ficava comentando realmente, né? Mas aquele período do São Caetano, tudo dava certo, né? Eu agradeço muito a Deus por ter participado daquele grupo e a gente comenta no grupo do WhatsApp até hoje, né? Te lembra, coloca as fotos lá, Libertadores e tudo mais. E jogar Libertadores também, para mim, foi muito mágico, né? É uma competição esplendorosa, uma competição diferente. Se sente realmente jogador. Se for joga no estádio Azteca do México, lá no México, né? Contra o América. Rapaz, você olha aquela coisa, algo deslumbrante, né? Aquele estádio maravilhoso. Então, tudo isso, né? Fomos proporcionados, né? Foi proporcionado naquele ano. E a prefeitura ajudava muito, o prefeito acompanhava a gente nas viagens. Então a gente realmente se gabava mesmo. E quando a gente ia passando por essas equipes, depois passando pelo São Paulo, dentro do Morumbi, a gente falou, rapaz, ninguém tira de nós não. Porque já desbancamos os dois clubes que estavam assim, bem, estavam voando, os dois times grandes, né? Quando eu ia jogar contra o São Paulo, só falava do São Paulo nas transmissões, deixava sempre o São Caetano de lado, a gente chegava lá e sapecava os caras. E com relação à segunda pergunta, eu fiquei afastado por 2 anos, né? Então, assim, você imagina, no melhor momento da sua carreira, aconteceu aquela fatalidade com o Serginho, que a coisa mudou muito. E aí, no início de 2005, foi constatado um problema, né? Uma alteração no meu ritmo cardíaco e tal. Eu fiquei afastado por 2 anos. O jogador, quando ele fica 2 dias parado, ele já sente uma diferença gritante. Imagina ficar 2 anos. Eu tive um psicológico muito forte, cara. Eu vou te falar, eu até me surpreendo. Né? Só de pensar, porque eu estou falando aqui de cogitação de seleção brasileira. Eu estou falando aqui de sentar na mesa de dirigentes do Real Betis da Espanha. Eu estou falando aqui de clubes da Grécia, cogitação de Atlético de Madrid, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Aí, de repente, o médico chega, você tem um problema, isso, aquilo, outro. Rapaz, foi um baque, um choque muito grande, né? E depois, passado isso, eu voltei, mas não voltei no mesmo nível. Eu sempre, nas entrevistas que eu dou, né, depois que parei de jogar, eu falo com toda humildade, sem problema algum, que não consegui ser o mesmo. Não consegui ser o mesmo. Perdi muita mobilidade, perdi muita coordenação. Não posso ficar dando desculpa, né? Mas, assim, infelizmente, eu não consegui chegar no nível que eu estava. Né? Às vezes a pessoa fala, parece que o Fabrício parou. Deu a entender que parou mesmo, que eu dei uma sumida mesmo. Joguei em alguns clubes, assim, mas sem muito destaque, né? Tive no Goiás, com um início até promissor, mas depois tive muitos altos e baixos.
e que acabou acabei saindo, né? Culminou da minha saída para a Portuguesa por empréstimo, depois retornei, mas nunca consegui ser igual, né? Infelizmente. Mas o que vale é a nossa história, a trajetória, as lembranças de momentos de destaque que tive e outros nem tanto, né? Mas sempre tem que dar valor. Deus permitiu assim seguimos. Fabrício, você citou aí um psicológico forte, né, para enfrentar esses 2 anos que você ficou parado. Em algumas perguntas você sempre citou Deus, e quando você terminou sua carreira, você virou cantor evangélico. E eu queria saber da relação da religião com o futebol, porque a gente vê muito presente no futebol a manifestação dos evangélicos, diferente de outras religiões. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como isso é encarado dentro dos clubes. Sim, eu principalmente na época do São Caetano, Samuel, eu fazia parte do grupo lá, eu que tocava, eu que cantava. A música sempre andou comigo, né? Meu pai, minha tia eram cantores de samba, e eu ficava nas rodas de samba deles, participava lá, tal, aprendia alguma coisa, mas com 12 anos comecei a tocar violão. Então, assim, a música para mim não é nada comercial, vamos dizer assim, né? É como um hobby mesmo, eu gosto muito de cantar, eu dou aula de canto, né, também. Eu sou muito envolvido na música, né? E na religião também, né? Desde quando, nas concentrações principalmente, a gente fazia as reuniões, sempre chamava a galera para participar. O São Caetano era algo impressionante, a gente alugava um local para fazer as nossas reuniões, né? Era um grupo fantástico lá nesse quesito também. Chamava, as esposas participavam, a família participava. Foi um momento muito marcante também isso daí, nessa parte. Então é isso, cara. Eu sempre levei Deus fortemente no meu coração, né? Em tudo que eu vou fazer. Tive muita oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus para muitas pessoas, né? Então, graças a Deus, esse videoclipe aí mesmo aí foi numa praia aqui, uma praia não, vamos dizer praia, né? Um lugar que o pessoal pesca aqui perto de Andradina. Ilha Solteira? E Castilho, cara. Ah, Castilho, sim, sim. Parece num lugar, a gente encontrou esse lugar aí, falei, rapaz, vamos gravar um videoclipe aqui, aí um rapaz lá que filma lá e tal, usou drone, ficou um negócio bem, bem bacana, né? Então é uma forma de poder Ficou transmitir. lindo, por isso até que eu separei ele, viu, Fabrício? Que legal. Então, assim, é uma forma de transmitir a mensagem de Deus através da música, né? É uma forma que eu tenho a capacidade de poder transmitir. Não sou um pregador, né? Nunca tive essa honraria, mas através da música eu consigo transmitir. Eu já estou preparando um pagode gospel. Quando estiver pronto, eu vou mandar. A Carol tem meu Instagram, vai estar acompanhando. Eu vou mandar para vocês aí. Porque a minha praia é o pagode, cara. Eu nunca gravei pagode, vocês acreditam? Já gostei, já gostei. Então, vocês vão gostar pra caramba, porque é a minha praia, bicho. Porque mais não tive a oportunidade, né? Agora tô tendo mais tempo. Então já tô produzindo, fazer um videoclipe também. Porque é minha praia, jogador e tal, aquela coisa toda, né? O pessoal vai gostar muito. É uma forma de transmitir também uma mensagem aí de Deus para as pessoas através desse gênero. E quem não gosta de um pagodinho, né? Poxa, é muito gostoso, é muito bom. Eu vou fazer na beira da piscina da minha chácara lá, fazer um negócio bem, bem caprichado mesmo e jogar nas mídias aí. Bacana. Ô, Fabrício, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu vou te fazer 3 perguntas para a gente encerrar. E eu queria que você falasse a primeira coisa que vem à sua cabeça. Deus. Não, vou te fazer 3 perguntas. Vamos lá. A primeira, qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Eita, qual figurinha? Viola. Esse eu gosto. Eu tive o prazer de jogar com ele no Taboão da Serra, no último time, você acredita? Verdade. Eu falava pra ele, para de graça, rapaz, eu sou seu fã, bicho. Sempre fui seu fã, sempre. O Viola, eu me espelhava muito no estilão dele de jogo. E quem seria o camisa 10 do seu time? Nossa, que pergunta. Camisa 10. Vou colocar o Marcinho. Marcinho me ajudou muito em São Caetano. Vou colocar ele.
E a última, para quem você daria um troféu? Muricy Ramalho, com toda certeza. Foi o melhor técnico que você trabalhou, Fabrício? Cara, o melhor técnico, o cara que me motivou do jeito dele, né? E me ensinou a fazer coisas que eu nem imaginava que eu fazia. Essa que é a verdade. Fabrício, queria muito te agradecer. A gente já teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho junto, mas foi muito bacana bater esse papo. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba não tendo esse tempo de conversar sobre outras coisas além do clube que a gente está trabalhando, né? Então, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Tenho certeza que o Vinícius aí ficou muito feliz, ainda mais por essa coincidência aí da cidade. O Samuel também, que é São Paulino, não esconde isso, é fã do Muricy, então já gostou aí de todas as suas respostas. Muito obrigada, viu? Sucesso para você e aproveita aí que a gente está chegando no fim, faz a propaganda, você tem um canal hoje, né? Eu tenho uma web TV, né? E eu sempre fui um cara muito, muito reservado, muito introvertido, agora me metendo a ser jornalista agora, repórter, aquela coisa toda. Mas é gostoso, cara, tá nesse meio que você está fazendo também. É muito gostoso estar nesse meio. Então eu tô numa fase muito, muito bacana, muito diferente assim. Legal. Obrigada, viu? Muita saúde para você, para sua família e sucesso aí na música. E quando tiver o pagode, por favor. Vou mandar para vocês com certeza, primeira mão. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o ex-atacante do São Caetano, Fabrício Carvalho. Se vocês curtiram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o joinha. Essa é a nova temporada de 2021 do Vamos Pro Jogo. E só lembrando que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Ô, Fabrício, deixa eu só fazer uma pergunta, por favor. Desculpa a indiscrição, tá? Mas você vai entender. Eu vi que você tá com uma aliança. É o seu primeiro casamento ou você já casou mais de uma vez? Não, meu primeiro. Ah, certo. Qual que é o nome da sua sogra mesmo? Valdenice. Valdenice? Fala pra ela que a Lúcia mandou um beijo pra ela, um abraço pra ela. Minha mãe Lúcia trabalhou com a sua sogra em Andradina. Oi, mãe. Ô, mãe, qual que é o nome da sogra do Fabrício Carvalho lá, que você trabalhou junto? Deu certo. Ele tá casado ainda com a filha dela, viu? Tá. A gente acabou de descobrir. A gente entrevistou o Fabrício Carvalho agora e eu, sem autorização da senhora, mandei um beijo pra sogra dele por você.